tem que acordar, tem que saber que todos que estão aí no poder são bandidos, são anticristãos, são canalhas. Intervenção militar é um corte nessa costa, é uma cirurgia profunda para tirar toda essa canalice, para tirar todos do poder, de norte a sul do país. Eu quero uma Coloca lá no vídeo. Qual grupo? Acho que é 3. Intervenção todo poder, manda. Tá? 011 94202 1130. Muito obrigado e até a próxima. Meu amado Brasil, não sei mais o que fazer para suprir tua dor. Vê-lo assim tão desonrado, tão vilipendiado, traído, dilacerado. Não há como suportar sem explodir teu clamor. Amo-te, pátria amada, minha terra abençoada. Não foi o acaso quem me fez nascer aqui. Aprendi desde criança a amar os teus valores, tuas matas, teus tesouros e todos os teus esplendores. Vejo hoje, tristemente, queimarem a tua bandeira, tão altiva e altaneira, orgulhosamente brasileira. E isso me causa um torpor. A pergunta que me faz, dia e noite, noite e dia: Cadê aqueles que um dia juraram te defender? Já não há mais como explicar. Tamanha é a indiferença. Como que impondo a descrença nas forças deste país. Quem quer ver o nosso sangue derramado nas calçadas, nossa carne espalhada pelas ruas da nação, não tem a mínima noção do que este povo é capaz. Esses que agora atacam são pessoas desnudadas de patriotismo e sem Deus. Desqualificam o Cristo, impõem a intolerância, desvirtuam as nossas crianças e prostituem a razão. A minha pátria querida, não fiz nenhum juramento, não servi, não usei farda. Mas por ti, minha pátria amada, doarei a minha vida. Bandido mesmo! Que Jesus, o Cristo querido, o Consumador prometido, Tem político aí, perdoe esses que aí estão brincando de ser honrados. Todos esses governantes não passam de despatriados. Desonram não só a si, mas a sua descendência. Elevarão em suas consciências a morte, a fome e a dor. Estamos todos cansados por falta de ordem e progresso. Cansados, mas não abatidos, pois somos um povo aguerrido e jamais seremos passivos ao decreto que nos impõe. Chama esse povo para vir pra rua aqui. A razão. Gente, O coração dos que estão seguinte, adormecidos. venham pra rua. Aqui é o nosso ponto, na Avenida Paulista, embaixo da Fiesp, aliás, do lado da Fiesp, na estação Trianon Máximo, da linha da Avenida Paulista. Venham, gente, venham pra rua. Tá frio, mas eu tô aqui. Depois de um dia de serviço, eu estou aqui. Venham para tirar toda essa corja. Em uma intervenção cívico-militar. Venham. Porque a vontade é boa, não é.
Este Brasil é nosso, é a pátria do Evangelho, e não será um vitélio que destruirá a nação. Erga-te, pátria amada, e conte com esse teu povo. Somos uma legião abençoada por Cristo. E é por isso que eu insisto em dizer a todos: Deus, pátria e família, avante, avante, exército brasileiro, mostra porque aqui viestes, cumpra o juramento, insurreição, insurreição. Enquanto isso, a cultura de divertimento, entretenimento e manter o povo desligado e só pensando em coisa que não tem importância. Aqui, ó, a Fiesp só enaltecendo a Copa, futebol, jogador que nem brasileiro mais é, gente que trabalha na Europa há anos, defende os seleções, os times de futebol da Europa. Não estão nem aí com a situação do país. Não teve um jogador de futebol que chegou e falou, né, sobre a situação atual. Não estão nem aí. O negócio deles é só ganhar dinheiro, ficar famoso e ser contratado por um bom clube e manter essa cultura de diversão, divertimento, entretenimento, para manter as pessoas assim, ó, todas desligadas, só pensando em se divertir, curtir sua vida. E sem perceber o que está acontecendo, né? Sem perceber tudo que o governo está fazendo por debaixo dos panos. A integração que o governo está tentando fazer há anos, a integração da América Latina no único bloco socialista. Eles criaram vários projetos com nomes de Ursal, Pátria Grande, Diálogo Interamericano. Mas o povo não enxerga, o povo não sabe isso, a mídia não divulga. E o Brasil está se tornando cada vez mais comunista e vai chegar o momento que ele vai se tornar igual a Venezuela. O pessoal não vai ter mais direito nem de reclamar, de abrir a boca, que vão ser perseguidos pela milícia do governo, que já foi criada aqui, que é a Força Nacional, que é um exército paralelo, porque nós já temos as nossas Forças Armadas, nós não precisamos de exército paralelo. E essa Força Nacional, em todos os países onde tem os ditadores comunistas, onde ela foi implantada, ela tem a mesma função: perseguir e matar a população que for contra o ditador comunista. Morte aos comunistas! Mas é isso. A mídia não fala, e quando fala, denigre os militares. Quando em 64, quando eles deram o contra-golpe, o contra-golpe para libertar o Brasil da ditadura do proletariado que os comunistas estavam tentando implantar naquela época, o pessoal da Dilma, todo aquele povo que hoje está no poder, que naquela época eram todos terroristas, que tentaram implantar a ditadura à força. O exército foi contra isso, combateu terroristas, gente treinada em Cuba, treinado na União Soviética, treinado em todos os lugares, na Coreia do Norte. Eles têm treinamento militar, eles eram um exército mesmo. O governo não estava enfrentando gente amadora, não, estava enfrentando bandido, terrorista mesmo. E esses pacientes que morreram na guerra, né? Que tentou enfrentar o exército, tentaram implantar a ditadura aqui à força e se deram mal, só isso. E o exército brasileiro, graças a Deus, se deu bem e livrou o país de a gente virar uma Cuba já em 64. Aí de lá pra cá, os comunistas tomaram o poder em 85, aí começou essa mudança, né, da história, né? Eles começaram a contar uma história que eles inventaram, que os militares eram ruins, que os militares eram ditadores, que os militares perseguiam eles. Não perseguiram nada. Tanto é que estão todos aí roubando a gente. Todos eles ganhando verba de tortura, que nenhum deles foram torturados, mas estão todos aí ganhando seu dinheirinho, estão todos no poder.
todos fazendo suas falcatruas e nós estamos na roça. E a mídia ajudando, né, reforçando sempre. Você pega uma revista dessas semanais aí, cheguei a ver 3 reportagens falando mal das Forças Armadas numa única edição, ou seja, pessoa, principalmente esses jovens que não sabem de nada, né, uma pessoa pedindo para tirar foto, tá vendo? Ó, o pessoal é a favor, o pessoal, as pessoas que são mais esclarecidas sabem que não tem outra saída. A gente tá vendo todo dia o STF soltar bandido, soltar gente condenada, uma pessoa que já tomou 30 anos de cadeia. Hoje fiquei sabendo que até a tornozeleira o STF mandou tirar, quer dizer, que país é esse? Você não tem mais justiça, todo mundo solto, eles não prendem mais ninguém. Só tem justiça pra pobre, só pra crime comum, a pessoa que rouba lá um pãozinho no supermercado, um pacote de manteiga. Agora, esses milhões, bilhões, como eu vi hoje, a história lá da saúde, que eles chegaram a roubar 1 bilhão e meio com equipamento de radiologia, de prótese e coisa e tal, e não vão preso, e ninguém vai preso, e daqui a pouco os caras estão tudo soltos aí, pode até ser condenado, mas não vão ser presos. Então não tem mais justiça, não tem mais política, a classe política não governa mais por país, faz leis contra o país. A lei de imigração, ninguém conhece a lei de imigração. A lei de imigração é uma lei lesa pátria. É uma lei que já foi aprovada, está em vigor, passou por debaixo do pano, a mídia escondeu da população. E essa lei vai permitir que o Brasil seja invadido por orlas de refugiado, não precisa nem ser refugiado. Essa lei permite vir mesmo estrangeiro para o país, com direito de votar, com direito de criar partido político. Agora você imagina, se o governo libera a entrada de milhões de muçulmanos terroristas e dá o poder para eles criar um partido terrorista, que leis que eles vão criar? Para começar, que eles vão criar o partido islâmico, e as leis que eles vão criar seriam leis islâmicas, ou seja, o brasileiro está correndo o risco de ser obrigado a obedecer lei islâmica no próprio país. Tudo em decorrência dessa lei lesa pátria, da lei da imigração, que passou e ninguém ficou sabendo, e ela já está em vigor. Isso é um exemplo. O governo tem muito mais coisa ruim que ele fez que ninguém sabe. Tem milhões de coisas. Essa integração mesmo, transformar toda a América Latina num único bloco comunista, imagina, isso é um perigo. Você vai deixar de ser brasileiro, não vai ter mais Brasil, não vai ter mais Argentina, não vai ter mais Venezuela. Vai ser todo um bloco só como era a antiga União Soviética. E essa crise toda que o país passa, o desemprego, a violência, o consumo de droga, que o governo não reprime, a venda de droga, não reprime nada, pelo contrário, né? Pelo contrário, tudo que está piorando, o governo finge que não vê nada para justamente o país afundar de vez e ele poder fazer o que ele quiser, como ele está fazendo. Vender as nossas usinas hidrelétricas para os chineses, vender os portos para os chineses, vender as ferrovias para os chineses, entregar o Brasil todo, entregar a Amazônia para os russos explorar o petróleo, entregar a Amazônia para ONGs, que são testa de ferro de transnacionais, de governos. Ou seja, nós estamos perdendo todo o Brasil, tanto em território quanto autonomia do povo, e ninguém liga, ninguém faz nada, e a coisa só está piorando. E ainda tem gente que acredita que a eleição elegeu um mito, elegeu um sujeito que já deixou claramente, foi na Marcha de Jesus, dizer que era contra a intervenção militar, que não apoia militar, que não apoia uma renovação, que não apoia uma limpeza. Ou seja, o que esse sujeito pretende? Se candidatar, se eleger nessa podridão toda e continuar esses conchavos, esses acordos, essa roubalheira, ninguém vai preso, esse STF, essa justiça leniente, quer dizer, é isso que ele pretende para o Brasil? Eu não quero isso para o Brasil. Eu quero um Brasil que eu tive na época dos militares, quero um Brasil decente, tinha pleno emprego, você podia escolher emprego, você podia escolher onde você queria trabalhar, não tinha essa violência, você podia sair à noite tranquilamente, você não era assaltado, você não tinha o seu carro roubado, você podia portar qualquer bem que você não era roubado. Hoje, você sai com o celular na rua, já era, você tem que andar com 2 celulares, um no que você usa e um pro bandido. Quer dizer, acabaram com o nosso país, só que essa juventude não sabe disso, né?
Eles já nasceram nesse país horrível aqui, então eles acham que isso que é o Brasil. O Brasil não foi sempre assim. Hoje o Brasil tá essa porcaria, mas ele não era assim. Só que como eles não sabem, né? E o professorzinho deles, doutrinador marxista, falou que os militares eram ditadores, quer dizer, eles ouviram essa historinha, né, da carochinha e não sabe a verdade, acredita, né? Confia no professorzinho deles. Então é difícil. Ainda mais a mídia reforçando, a Globo sempre quando retrata os militares, retrata eles como ditadores, como, né, aquele chavão de sempre, né? Eles não falam a inteligência que tem no exército. Só para vocês verem, o ITA é a melhor engenharia que tem no país. Da onde que ela é? Da aeronáutica militar. As escolas militares são as melhores que tem. As pessoas que se formam nas faculdades militares são as pessoas que ganham mais. Vão para fora do país, vão trabalhar em empresas aeroespaciais, vão ganhar dinheiro, vão mostrar que o brasileiro, quando ele se esforça, ele tem valor como qualquer um outro. Mas o que? É uma escola que prepara a pessoa, né? Não essa escolinha do Paulo Freire aí que emburreceu toda a juventude, ele só tudo analfabeto funcional. Praticamente ele só sabe escrever o nome, ler um texto, não entende o que está escrito. Então é isso. Mas isso tudo é um projeto do governo, né? Emburrecer a sociedade, enchê-la de entretenimento, diversão, passatempo, né? Pão e circo, futebol, novela e carnaval. Agora tem essa porcaria dessa marcha gay aí, que os homossexuais ficam fazendo sexo explícito no meio da rua com crianças assistindo. E o governo vai incentivando tudo que não é bom. E muitos brasileiros estão cansados disso, porque o brasileiro na verdade é um conservador, né? Então o brasileiro, essa cultura que a Globo tenta impor para as pessoas, né? Essas famílias todas dilaceradas, o marido casado com 3 mulheres, traindo com todo mundo, não é assim o Brasil. O Brasil é conservador, mas tudo faz parte. É só vocês lerem lá, Decálogo de Lênin, como se implanta o comunismo. São 10 itens, né? E eles vão fazendo isso, vão colocando, destruindo a sociedade, a cultura ocidental, para depois impor o nada, né? Que é o comunismo no lugar, né? Mas é isso aí. Até que tá melhorando aqui na Paulista. Antigamente a gente ouvia muito fascista não passarão. Até que hoje eu não ouvi nenhum ainda gritar aqui: fascista não passarão. Que tá começando a cair a ficha pra esse povo. E olha que aqui é o antro, viu? O antro do comunismo em São Paulo é a Avenida Paulista. Acho que 99,9% dos comunistas de São Paulo estão aqui na Paulista. E a gente ouvia o jovem mandar a gente estudar história. Eu com 55 anos que vivi aquela época, ó, já passou um aqui, mandou a gente dormir aqui. Mas é assim mesmo, é jovem, né? O jovem nasceu em 90 e está querendo falar de uma coisa que aconteceu dos anos 60 aos anos 80, é brincadeira. Isso porque ele aprendeu com o professorzinho dele e acho que essa é a realidade, né? Mas é assim, esse é o Brasil. Marxismo cultural é isso. Você liga uma Rede Globo, é marxismo cultural o dia inteiro. Hoje de manhã eles estavam martelando sobre o machismo, como se o feminismo fosse bom e o machismo ruim. Quer dizer, uma incongruência total, né? As meninas falando que o homem não pode ser machista, que machista é um crime, que machista é isso, machista é aquilo. Mas o feminismo é lindo. Ou seja, não tem o menor nexo, né? E sempre aquelas pautas da esquerda, né? Aborto, feminismo, ideologia de gênero, cota para negro. Isso tudo é um projeto. Aqui, por como que o governo enfraquece a sociedade? É assim mesmo, ele divide a sociedade por grupos, vai dividindo todos eles. Agora eu vou cuidar do negro. É nada, é só para separar o negro do branco, para o negro começar a discutir com o branco, para ficar a sociedade separada entre brancos e negros, para criar animosidade entre as raças, sendo que o Brasil sempre foi um país da miscigenação, da mistura, onde o estrangeiro veio para cá, se integrou à cultura e casou com pessoas de outras culturas e tiveram filhos, e esses filhos casam com outros estrangeiros, ou mesmo brasileiros, sei lá.
E vai misturando, nunca teve isso, sabe? Ah, você é branco, você tem que ter uma lei para branco, uma lei para negro, uma lei para japonês, uma lei para não sei o que. Não é assim. Mas eles fazem questão, já conseguiram para negro, né? Trata o negro como diferente, isola ele do resto para tratar diferente, para começar a dividir e enfraquecer a sociedade. Isso é um plano, isso é um plano. O comunismo é uma coisa muito pesada, ninguém sabe o que é o comunismo. As pessoas não têm nem ideia do que é o comunismo. O presidente Médici faz acionar o primeiro trem protótipo do metrô de São Paulo. O Brasil passou a receber um grande fluxo de empréstimos. E a manifestação continua aqui, o pessoal continua firme e forte aqui, ó. Nova fase de prosperidade. O emprego era uma loucura. Era uma loucura. Os trabalhadores estavam na porta da Volkswagen procurando emprego. Tem um vídeo do Lula aqui que eles estão passando, ele falando a verdade do que era a época militar. Que os donos de empresa iam nas outras empresas roubar o funcionário da outra empresa. Porque disputava empregado, e hoje não. Hoje os coitados dos trabalhadores têm que disputar no tapa um emprego, né? Quando tem um, as pessoas se matam para conseguir. Naquela época não. Era o contrário, você escolhia emprego. O próprio Lula tá nesse vídeo, tá falando a verdade. Na época dos militares era uma maravilha. Olha lá, olha lá. Repressão a toda a esquerda, repressão aos estudantes, repressão aos intelectuais. Falando que houve repressão estudante. É nada, só teve repressão para comunista que queria implantar a ditadura do proletariado à força aqui no país, isso sim. Mas emprego era uma maravilha. A gente tinha segurança, tinha educação de qualidade, tinha emprego. Não é essa exploração de hoje aí que nós estamos perdendo todos os nossos direitos. Tudo que foi dado pelo Getúlio Vargas foi tirado por essa esquerda. Daqui a pouco o empregado vai ter que pagar para trabalhar. Esse vídeo que eles estão passando aí é muito bom. Talvez fosse legal fazer isso lá no MASP, porque aquele vão lá do MASP, não sei se o MASP permite, né? É um lugar que as pessoas param, né? Vou até perguntar para a organizadora, a pessoa que pagou isso daí, se lá no MASP não pode. Porque aqui é um lugar de passagem, né? E o MASP é um lugar que as pessoas param um pouco, né? O melhor ator do Brasil é o ministro Gilmar Mendes e está acabado. Gilmar é uma espécie de Fernanda Montenegro do judiciário. Gilmar sabe representar muito bem, principalmente interesses escusos. Tipo consagrado, Gilmar não aceita fazer qualquer papel, só faz papelão. Artista versátil, Gilmar é capaz de transformar uma comédia em tragédia e vice-versa. É só combinar o preço do cachê. Vaidoso, Gilmar capricha na maquilagem e na cara só usa óleo de peroba. Sempre inovador em matéria de jurisprudência, Gilmar Mendes acaba de criar o habeas rabus, uma espécie de habeas corpus que serve para manter em liberdade todo criminoso que tem o rabo preso com a justiça, inclusive o No meio ali, ó, na saída. Pessoal, é impossível não se indignar com a cara de pau da velha política de Brasília. Os caras aprovaram o tal fundão eleitoral. 1 bilhão e 700 milhões de reais do dinheiro dos nossos impostos vai para as campanhas deles ano que vem. Dinheiro suficiente, pessoal, para tratar metade dos pacientes com câncer do SUS por um ano. Mas para essas raposas, lobos, ratos e tucanos do nosso Congresso, o fundão bilionário é só a cereja do bolo. Você faz ideia de quanto custam os políticos de Brasília? O Ministério da Verdade adverte. Esses números podem causar enjoo, enxaqueca, náusea, vômito e ira. Abre assistindo 5 anos de eleição da Se uma pessoa de rua resolveu deitar no chão, é que perigo. O salário mensal de um deputado é de R$ 33.700, equivalente a 36 salários mínimos ou a 3 anos de renda da maioria dos aposentados no Brasil. A verba de gabinete é melhor ainda. 102 mil perigo, reais para o deputado contratar sua assessoria parlamentar, que pode chegar a 25 servidores, incluindo os famosos aspones, os assessores de nenhum. Tem também a cota parlamentar. Em média, são mais 40 pau por mês para pagar passagens aéreas, fluviais, marítimas ou terrestres, telefonia, serviços postais, despesas escritórias,
televisão, internet, TV a cabo, assinatura de publicação, hospedagem, alimentação, táxi, aluguel de veículos e estacionamento, combustíveis e lubrificante. Lubrificante? Segurança particular, consultor, pesquisa, divulgação, rádio, serviços gráficos, qualidade. Todos esses gastos e alguns outros são reembolsáveis. Nada sai do bolso dos parlamentares, incluindo a estadia deles em Brasília. Deputados federais têm direito a um dos 432 apartamentos funcionais do Congresso. Ou auxílio moradia, no valor de até R$ 4.250 por mês. Fora isso, ainda tem uma ajuda de custo no começo e no final do mandato. Teoricamente, serve para dar um help com as despesas de mudança do político para casa. E depois de volta para trabalhar. E daí vai ser R$ 107 mil.